Eu nasci em Silvianópolis, no sul de Minas. Eu sou o 8º filho, nós somos em 11 irmãos. A escola era 5 quilômetros longe da cidade. Eu precisava esperar a minha irmã, que é um ano mais nova que eu. Eu sou de 63, ela é de 64. E naquele momento, se eu tivesse um ano na frente dela, ela não teria companhia para ir na cidade, na escola. E a gente ia juntos, né? Eu e ela a pé. A maioria das vezes nós fomos na escola, não tinha calçado. Quando nós passamos a ter um calçado, era um conga, a gente falava que era conga. O caderno que a gente usava, geralmente era o mais velho, sobrava folha de caderno, a mãe costurava, a gente colocava no saquinho que vinha açúcar, era a bolsa que a gente transportava os nossos cadernos. Isso era direto. A escola não fornecia merenda, não tinha merenda, não tinha uniforme, não tinha caderno, não tinha nada. Então era tudo por conta da família. Mesmo morando na zona rural, não tinha merenda para ninguém. A gente tinha na figura do professor, quando o professor entrava na sala de aula, a gente ficava de pé. Rezava e sentava todo mundo. Então era muito difícil de você olhar do lado, você conversar, porque a figura central na sala de aula era o professor. Nós sempre fomos pessoas que o pai e a mãe cobravam, então a gente tinha um profundo respeito pelo professor. Então era aquela figura importantíssima na nossa vida. Ai, se um dia chamasse o pai para falar assim, olha, o seu filho não está fazendo a lição, não está comportando bem, aí o pai agia. Naquela época era mais duro, linha dura. E naquele período, então, tinha tarefa para casa, entendeu? Que era a gente poder fazer em casa, a lição. E tinha que fazer. E à noite, nós fazíamos isso à noite. Porque se a gente tivesse um período vago no dia, a gente ia ajudar na lavoura. Vinha da escola, vamos supor, estava estudando de manhã, chegava meio-dia, 1h, almoçava, e ia trabalhar o resto da tarde na roça, que a gente falava, e à noite ia fazer a lição. Tomava aquele banhão na bacia, fazia a lição. Mas eu posso dizer para você que, mesmo com todas essas dificuldades, foi uma infância muito feliz. Chegava de domingo, a gente brincava muito, tinha um terreirão lá onde a gente jogava bola de pano, né, porque não tinha bola realmente, e jogava. Dava um time, né, nós somos em 11, jogava uma turma para lá, para cá, um terreirão de chão batido. Meus pais tinham pouco escolaridade, pouco recurso financeiro, mas uma coisa eles passaram para a gente. E nos ensinaram, os 11 irmãos, que é respeito ao próximo, é ser honesto, trabalho como ferramenta principal, o incentivo ao estudo. E uma coisa que eu recordo muito isso, e hoje eu tento, eu disse isso para minhas filhas, na educação delas no início, e digo para os alunos, ouvir. Isso precisa ser uma virtude da gente, saber ouvir, porque quem ouve, aprende. E meu pai dizia assim, ó, parece que eu vejo ele hoje falando assim, olha, Deus te deu 2 ouvidos para você, e uma boca só, para você ouvir dobrado e falar menos. Porque quem fala muito corre o risco de errar mais. Você entendeu? Agora, quem ouve, aprende. E eu posso dizer isso hoje, eu tenho essa virtude, eu sou um homem que sei ouvir. Por isso, as coisas têm caminhado bem na minha vida. Porque eu percebo que é uma ferramenta muito interessante que eu vi. Eu tinha um irmão que já morava em Mogi Guaçu. E eu vim em 1983 para trabalhar de servente na casa dele. E cheguei em Mogi Guaçu, me apaixonei à primeira vista. Porque você sai de uma cidade pequena, onde não tem, assim, vamos supor, lazer, tudo era mais difícil. E a gente sempre sonhou, eu sempre sonhei em trabalhar numa indústria. E vim para Mogi Guaçu trabalhar, trabalhei 4 meses de servente pedreiro, e apaixonei pela cidade e não queria mais voltar para lá. Mas eu vim, foi um período muito difícil, os anos 80 e os anos 90, na questão de emprego, isso era muito difícil. Se hoje, às vezes, a gente acredita que a geração de emprego hoje há um déficit muito grande, mas aquele período também foi difícil. Então, por isso que às vezes eu sou otimista, eu acredito que dias melhores virão,
Por isso que eu sou otimista, porque a gente já passou muitas fases difíceis e a gente sabe que a vida é assim. Meu primeiro emprego foi em 1984, com carteira assinada na São Paulo Alpargatas, uma empresa que produzia tênis. E para mim foi a maior alegria do mundo ter conseguido o meu primeiro emprego. Para você ter uma base, por que isso foi muito importante? Porque eu passei a ter o meu salário, eu podia administrar o meu salário, porque até então, quando eu morava lá em Minas, trabalhava, quando a gente trabalhava para ganhar, que a gente falava que hoje não estou trabalhando na lavoura do meu pai, vou trabalhar para um vizinho, a gente ganhava, mas é o pai que recebia. Então, quando com 20 anos, aí que eu tive o meu primeiro salário, aí eu pude falar, hoje eu posso comprar uma camisa, posso comprar um tênis. Em 1988, eu consegui um emprego na International Paper, que é a antiga Champion, que também era, naquele período, ainda é uma grande empresa, não é uma empresa respeitada, mas naquele período, então, o sonho do guaçuano era trabalhar lá. E, de fato, eu posso dizer para vocês que eu tenho orgulho de dizer isso, que eu trabalhei lá, porque é uma empresa que, uma coisa, ela sempre valorizou o trabalho, o profissional, e que eu vejo hoje, que precisa ser aplicado hoje. A minha vida sempre foi essa, trabalhar sério, trabalhar honesto e, acima de tudo, volto a dizer, no respeito ao semelhante, ao próximo, e isso é muito importante na vida da gente. Em 1988, eu conheci a Rose, minha esposa, e aqui em Mogi Guaçu, mais precisamente lá no Clube 7, né, que era onde a gente ia à noite. Então nós tínhamos o sindicato, era um salão de dança, e o Clube 7. Eu conheci ela lá em 88, e a gente namorou 5 anos praticamente, nós casamos em 93. Mas foi um amor que começou lá e estamos juntos até hoje, graças a Deus. Nós tivemos o privilégio de ter 2 filhas. Hoje eu tenho 2 filhas, eu tenho um neto. E o que acontece? Que é mais importante, o que deixa a gente feliz é quando você, por exemplo, sai lá daquele sonho, lá de Silvianópolis, de arrumar um emprego, aí depois você vai ter teu filho, a sua casa própria, os primeiros passos, as primeiras palavras, tudo isso marca muito a vida da gente e faz com que cada dia você se torne mais compromissado com o trabalho, com responsabilidade, com seriedade. Isso vai moldando cada dia mais a vida da gente. Para que, eu sempre digo isso, para você educar o seu filho, você educa também com exemplo. Se você tem um exemplo de vida, você vai educar legal, isso é importante. Da Champion, com 10 anos já, com sonhos realizados de casa própria, de telefone, carteira assinada, uma empresa que eu gostava. Aí eu comecei a entender, não vou fazer mais turno não. Aí vou cuidar de um outro desejo, de uma outra maneira de trabalhar. Passei a ter comigo esse desejo, olha, eu vou montar meu próprio comércio. E isso aconteceu. Foram anos nessa faixa aí de mais ou menos 6 anos, trabalhando por conta própria, um outro desafio, porque a nossa vida, ela é sempre um desafio. E eu quis, depois da Champion, passar por esse desafio. E consegui passar 6 anos por esse período de experiência, de trabalhar por conta própria, de ser o gestor da minha empresa. A faculdade, aquele sonho de criança, da infância, da juventude, foi amadurecendo de novo. Foi, sabe, aquela vontade, olha, eu preciso fazer a faculdade. Eu não realizei esse sonho, porque quando eu estava no ensino médio, eu tinha uma professora, ela chamava Dona Carminha, dava aula de biologia. Mas eu amava a disciplina de biologia. Mas só que eu fiquei esse período longe, aí quando eu comecei a voltar a pensar na faculdade, me veio na cabeça logo de eu fazer o curso de biologia. Mas as condições financeiras eram precárias. Casado, 2 filhas pequenas, a esposa desempregada, então como estudar? Mas arrisquei, porque eu acredito na educação. Veja como são as coisas, eu acreditei na educação. Com 40 anos eu voltei para a faculdade.
eu consegui entrar na faculdade, realizar um sonho da juventude 20 anos depois. Entrei para a faculdade, tinha o dinheiro para pagar a matrícula e eu pagava a van, somente. E o primeiro semestre, e naquela época começou a ter que fazer negociação em julho, para você acertar os meses, para poder seguir o ano, senão trancava a matrícula. Em junho a faculdade lançou um concurso de bolsas, eu consegui, fiz lá o concurso, passei, consegui 100% de bolsa e fiz o curso de biologia. 3 anos licenciatura, 4 anos bacharel. Hoje eu sou licenciado em Ciências Físicas Biológicas, ou seja, professor e biólogo de formação, que eu sou bacharel em Biologia. De lá para cá, durante o período da faculdade, que é uma coisa muito interessante, quando a gente está cursando licenciatura, no segundo ano você pode dar aula como eventual. Foi quando, em 2005, eu consegui dar aula de eventual, a minha primeira aula de eventual. Me lembro como fosse agora, 2 de maio de 2005, primeira vez que eu piso na sala de aula como professor. Aí, a alegria, aquela noite que e vai começar amanhã, sabe aqueles, puxa, mas eu vou dar aula, 40, já com 41 anos, que sonho. Aí, aquela noite eu só lembrava daqueles professores, daqueles mestres que eu tive lá, na sala de aula, nos anos 2000, muito diferente de quando eu fui aluno. Mas enfrentei e graças a Deus eu encontrei ali, hoje, posso dizer para você, que a partir daquele momento é o sonho. Eu adoro dar aula, eu amo dar aula, posso dizer isso para você de coração, que é uma profissão que dignifica. Eu tenho orgulho, é preciso investir na educação, é preciso valorizar o profissional da educação, é preciso valorizar aquela pessoa que serve na educação, porque a educação é a base de tudo. O maior desafio, eu acredito que foi quando as minhas aulas que foram atribuídas a mim, eu tinha que trabalhar na Fundação Casa. Para quem não sabe o que é Fundação Casa, que fica em Mogi Mirim, ela é onde os adolescentes são internados para cumprir medida socioeducativa. Então você dá aula para quem está cumprindo medida socioeducativa. Para mim, aquele momento, quando eu pisei lá, abro um portão, fecho o outro, abre outro, isso é um desafio muito grande. Você fica apreensivo. Nossa, e aqui, e agora? Mas, graças a Deus, eu encarei e estou lá desde 2009. Portanto, é o 11º ano meu lá, são 11 anos trabalhando com medida socioeducativa. Para mim, foi um desafio que me complementa. Por quê? Eu vejo aquele jovem ali privado da liberdade, eu acredito que ele precisa ainda mais ainda do professor. Que aquele professor que vai transmitir para ele exemplos, que vai falar para ele, olha, a vida, você precisa ser levado mais a sério, valoriza a escola. Muitas vezes, porque o jovem às vezes ele se perde por causa de dinheiro, de modismo, isso tudo eu falo para ele, isso aí são coisas que passam na vida da gente. Você precisa pensar em construir a sua vida, construir, e muitos adolescentes já têm filhos, então aí sempre aquela minha palavra sempre, olha, você vai educar a sua filhinha na hora que você sair daqui, mas você precisa ser exemplo para ela. Você precisa ser um pai exemplar. Então isso sai fora da grade curricular. Eu vejo que é um trabalho que dá certo, que dignifica, então vou com orgulho trabalhar lá dentro da fundação. Posso dizer para vocês que sou realizado em dar aula lá. O meu contato para acompanhar a vida política, eu acredito que começou aos 9 anos de idade. A eleição naquele período era sempre dia 15 de novembro. E em 1972, eu com 9 anos, então a eleição foi no domingo, na segunda-feira tinha apuração. Só que o meu pai me enviou para a escola, meus pais. Eles não sabiam que a sala de aula que eu estudava seria a sala de apuração da eleição que havia acontecido no domingo. Muito bem. E não tinha aula. E na minha sala estudava uma prima minha. O que aconteceu?
Nós fomos dispensados, a prima morava na cidade, foi para a casa dela e foi para o sítio nosso. Chegou lá, meu pai, ué, mas não foi na escola hoje? Ela falou, não, hoje não tem escola. Aí eles ficaram preocupados, mas por que o Edson não voltou? Se não tem a sala dele, vocês tudo. Não, não tem. Adivinha o que eu fui fazer? Fui acompanhar a apuração, a contagem de votos, que o voto antigamente era na cédula, né? Votava no nome da pessoa. Dava muito valor ao nome sem ser o número, que é diferente de hoje. Então eu acompanhei muito de perto aquilo. Foi a primeira eleição que eu acompanhei. E como meu pai gostava de ouvir notícias, eu fui aprendendo também a gostar e sempre acreditei. E fui de lá para cá, nunca deixei de acompanhar a eleição, a vida política do país. Eu sei contar para vocês quem foram os prefeitos lá da minha cidade nessa época, como que acontecia a disputa, até que eu cheguei em Mogi Guaçu. Aqui em Mogi Guaçu, no ano de 83, 84, eu já comecei a participar, de ir a comício, de querer saber da vida dos candidatos de Mogi Guaçu, e fui sempre me inteirando do assunto, participando, ir em reuniões, sempre gostei, porque eu quero afirmar isso, que é através da política que a gente muda a vida da cidade, a vida do estado, a vida do país, quando se faz uma política séria. Em 96, eu tive um contato maior, no ano de 1996, houve uma eleição, eu acredito que foi para deputado, para prefeito, aí eu tive um intenso maior, acompanhei um candidato mais vezes. Chegou no ano de 2000, eu tive um irmão que foi candidato a vereador, 2000, 2004, 2008, eu ajudei muito ele na campanha. Então, ele naquele período, ele foi efetivado como professor em Campinas e ele não tinha tempo de fazer a campanha dele. Eu que fiz. Então, eu que ia para a rua para organizar em reuniões e fui muito. Aí foi muito intenso, no ano 2000, 2002, 2004, 2006, 2008. A primeira eleição que eu disputei foi em 2010. Chegou em 2008, meu irmão assumiu um cargo de diretor de uma escola e eu falei para ele que eu tinha o desejo de seguir na política. Fui a São Paulo, peguei um partido lá e fiquei como presidente do partido, montei uma diretoria aqui na cidade com algumas pessoas, mas eu não esperava que eu ia ser candidato a deputado. Ninguém falava nada para mim. Isso foi em 2010. E em 2010 eu tinha um pouco de aula na escola de Mogi Mirim. E o que aconteceu? Eu estava lá dia 30 de junho, tocou o telefone de São Paulo, você vai ser candidato a deputado estadual. Eu falei, imagina. Não, você tem que vir a São Paulo e você precisa licenciar. E fui para São Paulo, peguei o ônibus, fui a São Paulo no diretório, eu era candidato. Período eleitoral, aquela época, começava em julho, em 2010. E não tinha material de campanha, não tinha nada. E naquele ano de 2010, tinha um prefeito, que a esposa era candidata, que tinha a máquina trabalhando, e tinha um ex-prefeito, que era candidato estadual também. Ele, os dois estadual, eu também. No meio dessa briga de tradição e dinheiro na cidade, eu recebi 1.400 votos como candidato a deputado. Foi para mim, foi uma outra vitória. Aí disputei em 2012 como vereador, foi a minha primeira eleição como vereador e fiquei primeiro suplente. Minha maior marca de votos foi agora em 2016, que eu tive 1.128 votos. Sou primeiro suplente de vereador aqui em Mogi Guaçu. Tenho 3 vereadores que eu sou suplente deles, eu sou primeiro suplente. Nunca assumi, mas eu nunca parei de fazer o trabalho, tá? Por quê? Que eu intensifiquei tanto assim na política, porque um trabalho social que eu comecei lá atrás. Em 1996, quando eu comecei a fincar a pé na política em Mogi Guaçu, acompanhar, eu passei a fazer um trabalho também paralelo, porque eu começava a acompanhar a política, então as pessoas acreditavam que eu podia ajudar de alguma forma. E de lá para cá, eu passei a fazer muito requerimento, abaixo-assinado, a pessoa reclamava, a minha rua está com isso, o meu bairro tem esse problema. E eu sempre estive disposto a ajudar as pessoas. E ia. E nos 4 cantos da cidade, nas 4 regiões da cidade, eu sempre fui. E fiz muito abaixo-assinado, fiz muito requerimento e fui aprendendo.
como que funciona. Olha, se eu protocolar, tal dia eles têm que me responder. Se não me responder, eu posso acionar o Ministério Público. Isso eu fui aprendendo, que tem que fazer, de 96 para cá. Com o trabalho de abaixo-assinado, requerimento, é um trabalho frio. Tá? Por que é frio? Eu digo para você, que você protocola lá, de repente o cara põe na gaveta. Não olha mais, não te dá retorno, você tem que cobrar mais vezes. Aí com o advento das redes sociais, eu passei a fazer vídeo. Aí passei a dar voz para a população. Aí a pessoa que me chamava, ela tinha voz, era ela que pedia, ela era que reivindicava. Olha, na minha rua acontece isso, no meu bairro nós temos esse problema. Então, deixou aquela coisa fria de lado, que é o papel, o documento, e fomos para a voz, para postar na rede social. Então, isso fez com que mais gente me procurasse todo dia. Então, eu quero deixar bem, até é interessante dizer isso para vocês. Eu, como professor, eu trabalho 40 horas semanais, mas nunca deixei ninguém de, olha, ligar ou mandar um recado de ir fazer um vídeo. Se eu não pudesse fazer o vídeo, eu fazia uma foto, postava, mas atendia essa população, dei voz para essa população. Só que, muitas vezes, alguns até criticam a gente. Quando a pessoa liga, ó, tem um problema aqui no meu bairro, que você vai até lá, mas ela já buscou, através do legislativo, através do executivo, ela já ligou, ela já tentou, e não teve retorno. Aí, chama o professor Edson, vai, sempre fiz isso. Olha, e nunca fui remunerado para isso. Com gasolina minha, tempo meu, domingo que eu podia... Não, sempre fiz e faço, porque gosto. E também tinha utilidade, poder ajudar, trabalho social. A gente fez muito isso com vídeo. Faço isso muito. Aquele trabalho que muitas vezes eu já havia feito lá atrás, com o vídeo ele dá visibilidade. Eu me lembro que teve uma senhora um dia, eu fico feliz e até emocionado de lembrar isso aí. Ela estava precisando de uma prótese para a perna. E ela fez um bingo beneficente. Só que ela não tinha como divulgar o bingo. Faltava um pouco de recurso para ela comprar. Eu fui lá, gravei um vídeo com ela e nós vendemos as cartelas. A gente conseguiu comprar a prótese para ela, inteirar o dinheiro. Então, esse trabalho de vídeo que eu desenvolvi esses anos todos com a página de Olho na Cidade, não foi somente para criticar ou jogar pedra ou apontar, mas foi um trabalho assim, que serviu também de utilidade, que é útil para a população. Isso eu faço, volto a dizer, sempre fiz, vou continuar fazendo porque gosto. Eu tenho gratidão por Mogi Guaçu, a cidade me acolheu. É aqui que eu finquei as minhas raízes, é aqui que eu construí a minha família, é aqui que eu vivo e aqui eu preciso fazer algo de bom para essa cidade. E chegou o momento de fazer algo de bom, de positivo. Esse é o momento de dar, vamos dizer assim, seria uma paga, né? Ou pagar, olha, Mogi Guaçu merece, vou fazer. Nós, eu costumo dizer, nós temos um povo bom, um povo honesto, um povo trabalhador, um povo que merece respeito. E eu aprendi desde criança a respeitar o próximo, a trabalhar sério, a trabalhar com dignidade. Isso é importante na vida da gente. E a população foi percebendo isso em mim, foi percebendo essa seriedade. E a minha vida eu fui ficando mais, vem mais vezes, fui mais vezes, e isso cresceu o meu trabalho. E eu sou feliz por isso. Expandiu o meu trabalho. Eu posso dizer que eu fui em todos os bairros de Mogi Guaçu. Olha, nós temos mais de 200 bairros. Eu estive em todos, nesses 4 anos com o vídeo. Em todos, sem contar, é lógico, lá atrás dos requerimentos. O que falta hoje é compromisso, comprometimento, vontade. Falta muito isso hoje. Então, isso a população viu em mim. E eu sempre fiz. E vou continuar sempre fazendo, porque eu tenho uma gratidão, um carinho imenso por Mogi Guaçu. Mogi Guaçu, essa cidade que me acolheu, ela já é uma cidade boa, mas ela pode ser muito melhor. Mas hoje o que tem acontecido? A gente vê que está abandonado, está largado, ruas esburacadas, entulho nas calçadas. Então a cidade perdeu o brilho, perdeu o colorido, que já teve um dia praças bem cuidadas. Hoje a gente não vê mais isso em Mogi Guaçu. A gente vê uma cidade
totalmente abandonada. É isso que a gente precisa resgatar, porque eu sempre gosto de dizer, nós temos um povo bom, povo honesto e trabalhador, que merece. Volto a dizer, Mogi Guaçu pode ser muito melhor, precisa de conserto. Coisas básicas têm faltado na nossa cidade, principalmente a atenção do gestor com a cidade. E um gestor que tem atenção, ele resolve essa situação, ele muda essa situação, ele devolve para a população essa condição de cidade que nós já tivemos no passado aqui já foi chamado de o carro-chefe da cidade, a locomotiva da região. Mogi Guaçu teve esse título, a locomotiva da região, a cidade que expandiu, que mais cresceu, que atraía empresa. Hoje ela perdeu. Hoje nós não somos mais locomotiva do jeito que está aí. Mas podemos voltar a essa condição de locomotiva. Se trabalhar sério, se trabalhar com afinco, se dedicar, se entregar a vida para isso aí. E a cidade merece, o nosso povo merece também. Hoje a gente percebe assim, a cidade cresceu muito e não acompanhou as melhorias, a benfeitoria. O serviço público não oferece condição para isso. Se você analisar hoje Mogi Guaçu, se você vem de Pinhal para cá, a cidade está expandindo para aquela região, você não observa um reservatório de água. No futuro nós vamos ter problema lá. No futuro nós vamos ter problema. Por quê? A gestão, ela pensou, vamos lotear, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É lógico que o investidor é bem-vindo, o empresário tem que ser respeitado, precisa ser valorizado, não podemos atrapalhar a vida dele. Mas precisamos do quê? De planejamento, precisamos de ações concretas, pensar tudo isso. E a cidade, ela perdeu essa condição de ter um planejamento ideal. Por isso que às vezes, é que eu digo, ela pode ser muito melhor. Ela precisa ser consertada em alguns setores. É um conserto. Pensa naquela situação, eu preciso consertar isso aqui. Lembra lá, você que é da minha época aí, lembra quando a mãe costurava a roupa, consertava a roupa da gente? Ela não ficava nova? A cidade precisa disso. Um conserto. Fazer com que o crescimento dela acompanhe com planejamento, com diretrizes e trabalho sério, sem beneficiar um pequeno grupo, mas pensar na população de modo geral, na maioria, no conjunto maior que é a sociedade. Então isso é importante e que não tem acontecido nos últimos anos. Eu sou pré-candidato a prefeito de Mogi Guaçu porque eu acredito que a cidade pode ser melhor. Primeiro, eu quero dizer para vocês que eu tenho uma gratidão por essa cidade. Eu quero trabalhar, fazer alguma coisa em prol dessa cidade de gratidão. E quero dizer para você, por isso que a minha pré-candidatura, ela hoje existe. Eu conheço a cidade, conheço as dificuldades de cada bairro, as necessidades de cada bairro. Tenho andado nesses últimos 5 anos por todas as regiões da cidade. Tenho um contato com essa população, sei o que eles precisam e sei que é perfeitamente possível fazer essa cidade melhorar. É perfeitamente possível consertar essa cidade, devolver para a população aquela cidade com praça limpa, com ruas bem cuidadas, sem essa condição de ter entulho para a rua direto. É possível, isso não é caro, isso é perfeitamente possível, ser o básico e oferecer. Por exemplo, hoje nós temos, se você analisar, nós temos 3 creches paradas na cidade. Uma lá no Chaparral, que faz 12 anos que está lá, já foi acabada 2 vezes. Uma próximo da minha casa no Guaçumirim, que está acabada desde 2012. Então, coisas básicas não tem feito. Veja bem, voltando na questão da educação. Isso é educação, isso é investir no futuro da cidade. É você cuidar das crianças. E hoje, com a situação dos pais terem que trabalhar, o município tem que oferecer a creche. E tem mais, ele precisa oferecer essa creche, inclusive no período de férias. Porque o trabalhador não pega férias julho e janeiro. Então é necessário pensar nisso também. Por isso, são ações simples que a cidade pode oferecer. O gestor pode oferecer para a cidade de Mogi Guaçu, que pode ser melhor.